transmissão ela estará disponível no Facebook. Ela está sendo retransmitida pelo Facebook, ficará gravada no Facebook, como também estará disponível gravada no YouTube, tá bom? Então aqueles que quiserem compartilhar a mensagem ou indicar a mensagem para uma outra pessoa, para alguém que esteja precisando, então é só orientar nesse sentido, de que a mensagem está gravada, está disponível, tanto no Facebook da igreja como no YouTube. O nosso irmão Gustavo está fazendo essa retransmissão. Então vamos lá, amados. Capítulo 4 da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Nós iremos ler do versículo 10 ao versículo de número 13. É bem provável, se você é um crente maduro, né, que já está há um bom tempo na igreja, participando de cultos, de reuniões, e que já ouviu muitos sermões, várias mensagens e reflexões, é muito provável que você já tenha escutado pelo menos uma reflexão através desse texto. É um texto muito conhecido, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 4, a partir do versículo 10, nos diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou como em outras traduções, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados, qual é o maior rio do mundo? É o Nilo? O Amazonas? Sabe qual é o maior rio do mundo? O maior rio do mundo é o rio Quem Dera. Quem Dera. Talvez você não esteja se situando neste momento e esteja se perguntando, mas eu nunca ouvi falar sobre esse rio. É claro que você já ouviu falar sobre este rio e você vai concordar comigo porque na maior parte do tempo da nossa vida nós ficamos às margens desse rio, numa tentativa de atravessá-lo e na maioria das vezes sem muito sucesso. Este é o rio mais largo, mais comprido do mundo. É o rio Quem Dera. Quem dera uma vida melhor. Quem dera uma vida boa. Quem dera passar naquele concurso. Quem dera construir uma família. Quem dera casamento. Quem dera um companheiro. Quem dera. Quem dera alcançar sucesso. Quem dera. Quem dera tornar-me um profissional nesta área que eu tanto anseio. Quem dera. Quem dera ingressar nesta faculdade ou naquela. Quem dera.
Quem dera. Quem dera. Assim ficamos às margens do rio Quem dera, e sempre tentando divisar algum horizonte que nos leve para o outro lado, na expectativa de que algum barco venha até nós e nos leve para o outro lado, a fim de que alcancemos aquilo que o nosso coração tanto anseia, quem dera. Nós temos muitos anseios, irmãos. Nós temos muitos desejos. Nós temos muitos ideais. Temos muitos propósitos. Temos muitos projetos. Temos muitos quem dera. Quem dera. E esse quem dera acaba nos desapontando. Esse rio quem dera acaba gerando em nós um desconforto, para ser mais específico, um descontentamento. Nos tornamos pessoas descontentes, isto é, incomodadas com a vida, insatisfeitas, porque não conseguimos realizar os sonhos, os projetos, os planos, os quem dera da vida. E aí alguém pergunta, diante dessa realidade tão nostálgica, não é, a nossa existência, será que existe algum segredo existencial para que a gente não viva a vida assim tão de maneira desapontada? Será que existe algum segredo existencial para que a nossa vida seja pelo menos um pouquinho menos descontente? Sabe, aquela vontade que você tem de exorcizar a insatisfação do seu interior, porque você nunca está satisfeito, sempre inquieto, preocupado, ansioso. Aquela felicidade, aquela estabilidade emocional que você tanto deseja, que você não alcança porque não alcança as coisas que você tanto deseja. Você fica se perguntando, será que em algum momento eu vou me realizar? Eu vou ficar em paz comigo mesmo? Será? Quem dera, quem dera. Há segredo, será que há algum segredo, irmãos, para nós nos realizarmos existencialmente, mesmo sem pegarmos o barco que nos leve para o outro lado da margem do rio Quem dera? O texto que foi lido, o texto de Paulo escrevendo aos Filipenses, nos dá um segredo, ou melhor, o segredo. Com isto, há uma boa notícia. Uma boa notícia evangélica, a saber, existe um segredo que não é mais um segredo, é o segredo. E o único segredo para uma vida realizada, bem-aventurada, feliz, estável, uma vida contente. Uma vida contente em Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta aos Filipenses, é bom sempre lembrar que o mesmo se encontrava preso. Essa é uma carta da prisão, ou uma das. Quando Paulo escreve este texto à igreja que se encontrava em Filipos, o mesmo estava algemado, se encontrava com a sua liberdade cerceada, estava enfrentando julgamento. Então o momento não era muito amistoso para o apóstolo Paulo. A vida não era tão confortável. A sua experiência como missionário não estava sendo das melhores. Então o apóstolo Paulo escreve preso, agrilhoado pelas correntes de soldados romanos, enquanto mesmo esperava
um julgamento, um veredito para a sua liberdade ou não. É nesse contexto de aflição, de sofrimento, de tribulação, de angústia, que o apóstolo Paulo escreve: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aqui o apóstolo Paulo diz: aprendi o segredo. Veja o artigo definido: o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Amados, a corrida de todo ser humano é em busca desse estado de alma. O segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. À luz das palavras do apóstolo Paulo, nós temos então o segredo de uma vida contente. Nós temos diante dos nossos olhos a arte do contentamento. As palavras do apóstolo Paulo saltam aos nossos olhos e nos enchem de esperança, porque há possibilidade neste mundo caído, neste mundo de sofrimento, neste mundo de tribulação, neste mundo de caos, neste mundo de pandemia, de vírus, de Covid-19, de coronavírus, neste mundo de guerra, neste mundo ameaçador, neste mundo perigoso, há a possibilidade, neste mundo instável, nesse mundo que oscila, que mexe com as nossas emoções, há a possibilidade de viver em contentamento. Eu quero, portanto, compartilhar com os irmãos algumas verdades sobre uma vida de contentamento cristão, ou melhor, o segredo do contentamento cristão. Quais são as lições ou quais são as verdades à luz do texto sagrado que nós precisamos saber e que nós precisamos entender sobre o segredo do contentamento cristão? Em primeiro lugar, amados, o contentamento cristão não é um sentimento de autossuficiência. Repito, o contentamento cristão não é um sentimento de autossuficiência. Chamo sua atenção para o versículo de número 10, quando o apóstolo Paulo inicialmente, com uma nota de gratidão, diz assim aos filipenses: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Então o apóstolo Paulo, aqui no versículo de número 10, ele expressa a sua gratidão aos filipenses, dizendo que se alegra grandemente no Senhor, porque a generosidade, parafraseando as suas palavras, a generosidade, a liberalidade, a gentileza material dos filipenses, mais uma vez foi compartilhada com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele usa aqui uma linguagem interessante, né? Quando ele fala que porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim, no sentido de que a figura de linguagem que ele está usando aqui é de uma árvore que não deu o seu fruto, ou que não apresentou os seus frutos,
que está no inverno, né? Mas que logo chega a primavera e aí a probabilidade é esta, que a árvore na primavera dê os seus frutos. Isto é, o apóstolo Paulo, assim como ele esperava que uma árvore depois do inverno desse os seus frutos, ele esperava que os filipenses, ele esperava isto. Ele esperava que os filipenses, como uma árvore na primavera, desse seus frutos, ou seja, chegasse junto dele com ajuda, com frutos, com donativos, com ajuda. E o apóstolo Paulo deixa bem claro, dizendo, de fato, vocês já tinham esse interesse, mas não tiveram oportunidade para demonstrá-lo. O que o apóstolo Paulo está deduzindo é que os irmãos da igreja de Filipos, embora tivesse o desejo ardente de ajudar o apóstolo Paulo nesta situação de necessidade que ele estava enfrentando, embora o desejo estivesse lá, todavia, eles não tinham tido a oportunidade. Sei lá, o caminho estava obstruído, por exemplo, para que Epafrodito, que é o que vai levar os donativos desta igreja para Paulo, não sei, talvez o caminho estivesse travado, obstruído, ou algum outro empecilho que foge ao nosso conhecimento. Não sabemos ao certo o que aconteceu. O fato é que por algum tempo a igreja de Filipos deixou de ajudar o apóstolo Paulo, mas Paulo tinha uma confiança nesta igreja e sabia que ela a seu tempo daria fruto. Ele disse, eu sabia, irmãos, eu sabia, alguma coisa impediu, eu não tinha tantas informações, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu tinha absoluta certeza. Eu tinha absoluta certeza que vocês iriam cooperar comigo, não somente uma vez, mas mais de uma vez, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 16, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Então, escute só uma coisa. O contentamento cristão, ou o segredo do contentamento cristão, não é um sentimento de autossuficiência. Porque tem muita gente que pensa que o estar contente em Deus é, por exemplo, sendo bem prático, rejeitar a ajuda do outro, dizer eu não preciso, o Senhor é aquele que me sustenta, o Senhor há de me sustentar, eu não quero ser pesado a você, obrigado, irmão, mas eu não quero, o Senhor me sustenta, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, usando até versículos bíblicos, né, sem entendimento do versículo, sem entendimento do contexto. Tem crente que tem esse sentimento de autossuficiência e que acaba confundindo essa autossuficiência com um contentamento em Deus, como se não precisasse de ninguém. Não, você, embora esteja contente no Senhor, contentado no Senhor, isto não significa dizer que você não precise do outro, do irmão. Ora, está aqui o apóstolo Paulo expressando a sua gratidão pelos frutos materiais, pelos donativos desta amada igreja. Meu amado, minha amada, você precisa do outro, você precisa da ajuda do seu irmão, você não é autossuficiente. Escute, a igreja não é você, nós falamos isso domingo passado, a igreja não é você, a igreja somos nós somos um corpo. Este corpo tem os seus membros que são interligados, interdependentes, nós dependemos um do outro. Então, escute uma coisa, não seja orgulhoso, não seja uma pessoa com espírito de autossuficiência, você não é Deus. Somente Deus é autossuficiente. Eu não. Eu eu passo necessidade em algum grau, em maior grau, em menor grau. Você passa por alguma necessidade. Todos nós enfrentamos necessidades e, portanto, precisamos. Não há nenhum demérito. Não há nenhum demérito em você que confia em Deus
fazer uma ligação para um irmão e dizer: meu irmão, eu estou precisando que o irmão me ajude. Não há nenhum problema nisto, amados. E quando a ajuda chegar até a sua porta, não tenha um comportamento orgulhoso, altivo, não, seja humilde, como a semelhança do apóstolo Paulo, e seja grato, tenha gratidão no seu coração, porque é Deus quem está providenciando e fazendo essa providência, instrumentalizando aqueles que fazem parte do seu plano, para que, por exemplo, a feira chegue na sua casa, o dinheiro chegue na sua conta, a ajuda lhe socorra, segundo aquilo que Deus está fazendo com que as coisas cooperem para o seu bem. Então, por favor, esteja aberto. Se você está contente no Senhor, esteja aberto para essas experiências de gentileza fraterna da parte daqueles que querem traduzir o amor de Deus sobre a sua vida. Tá bom? Então, o contentamento cristão não é um sentimento de autossuficiência, jamais. Em segundo lugar, amados, à luz do texto sagrado, o contentamento cristão admite a realidade circunstancial. O contentamento cristão admite a realidade circunstancial. Versículo de número 11, o apóstolo Paulo diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Aqui você pode traduzir por desesperado ou numa situação caótica, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Então, o apóstolo Paulo, no início do versículo, no versículo de número 10, ele é grato pela ajuda dos irmãos. Logo em seguida ele diz: eu não estou dizendo isto para agradá-los, até porque eu não estou desesperado. Haja vista, diz Paulo, que aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação ou circunstância. Veja, o apóstolo Paulo, ele não ignora, ele não despreza a realidade circunstancial. Ele percebe a realidade que o circunda. E falando de uma realidade que não é favorável, ele olha para essa realidade que não é favorável, ele olha para a adversidade, por exemplo, e ele diz: olha, isso é uma adversidade. Ele olha para o problema e diz: isso é um problema. O contentamento cristão, portanto, ele não é uma espécie de morfina espiritual que você toma ou injeta para acabar com a dor e para você dizer não está doendo quando está doendo. Contentamento cristão não é isso. O contentamento cristão não é uma anestesia que você toma, ou que alguém dá em você, ou que Deus injeta em você para que você não sinta dor e você olhe para os problemas da vida e diga: eu não estou passando por nada, eu não estou passando por nenhum problema, eu não estou enfrentando nenhuma aflição. Não. Contentamento cristão, amados, não é comparado também a uma calma estoica, né? Lembram dos estoicos, os mais tardios, por exemplo, que se mostravam indiferentes, aos sofrimentos da vida, às emoções. Então, havia aquela valentia estoica, né? Aquele estoicismo existencial que ignorava os fatores que eram geradores de angústia da vida. Não, o contentamento cristão não é isso. Você pode estar contente em Deus e mesmo assim dizer: está doendo, não está sendo fácil, não. Isto é admitir a realidade circunstancial.
especialmente quando ela não é favorável. Veja o que diz o apóstolo Paulo no versículo de número 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que há tribulação. Ele não é indiferente à tribulação, ele não ignora a tribulação, ele não diz que está tudo bem neste aspecto, neste sentido. Não, ele está passando por tribulação. Então, quando está doendo, está doendo. Quando a situação está feia, a situação está feia. Quando a situação está sinistra, está sinistra. Quando aperta, aperta. Então, o contentamento cristão não nos leva a uma alienação com relação a isso, irmãos. Não. Você não se transforma num avestruz, né, que enfia a sua cabeça na areia e não quer saber do que está acontecendo. Não, você olha de um lado para o outro e vê, rapaz, o negócio tá feio. A gente não pode, por exemplo, olhar para os noticiários. Eu sei que há muita notícia assim que é arranjada, articulada, enfim. Mas em geral, a gente não pode olhar para o que está acontecendo à nossa volta. A gente não precisa ir nem muito. A gente não precisa ir longe, né? A gente fica por aqui por perto mesmo. A gente olha para a nossa realidade, irmãos. Não podemos fazer vista grossa, não podemos dizer simplesmente que não está acontecendo nada, que está tudo bem. Não está tudo bem, irmãos. A gente está passando por uma tribulação, por exemplo. Pense numa tribulação, de nível cósmico, né? Uma tribulação planetária. Então, o contentamento cristão, ele admite a realidade circunstancial. Agora, amados, há uma terceira lição à luz desse texto que nós devemos aprender. O contentamento cristão é ultra circunstancial. Embora o contentamento em Cristo, cristão, deva admitir a realidade circunstancial não favorável, por exemplo, o contentamento cristão, ao mesmo tempo, é ultra circunstancial. Nós olhamos ao nosso lado, nós olhamos para o nosso redor, olhamos para as questões, para as coisas que nos cercam, nos vemos ameaçados, mas nós transcendemos isso, porque confiamos em Cristo, confiamos naquele que está sentado no trono. Como diz o próprio texto aqui, o apóstolo Paulo orientando no versículo de número 4, do capítulo 4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja, a paz que excede todo o entendimento. Nós transcendemos na oração em Cristo Jesus. Não porque estamos como avestruzes, com a cabeça enterrada no chão, para não enxergarmos a realidade, mas nós enxergamos a realidade do alto. A partir do trono de Deus, nós enxergamos e vemos que está difícil, mas estamos seguros em Deus. Veja, o contentamento cristão, ele é ultra circunstancial. Você não é obrigado a sucumbir na areia movediça das circunstâncias da vida. Não. Você pode sair dessa realidade não se deixando levar pelas circunstâncias, mas se deixando levar pela esperança em Deus. Isso é ultra circunstancial, isso está para além das circunstâncias. Então, o contentamento cristão, embora ele olhe para a realidade e diga, a realidade está feia, a realidade está sinistra, ao mesmo tempo ele olha para Deus e diz, Senhor, eu coloco diante de Ti toda a minha preocupação, toda a minha ansiedade, toda a minha inquietação. Me ajude, Senhor, cuide de mim, me dê alívio, me dê esperança.
Tu és o meu socorro bem presente na hora da tribulação. Senhor, está doendo, mas tu és o Deus que cura, que sara a minha acender em meio às adversidades, em meio à crise, em meio à pandemia. Então, o contentamento cristão é ultra circunstancial. E o apóstolo Paulo aqui, quando ele fala em adaptar-se a toda e qualquer circunstância, é isso que ele está dizendo também. Olha, para mim não importa. Para mim não importa. Porque se as circunstâncias mudam, o Deus a quem eu sirvo, ele não muda. Eu estou nele, estou bem firme nele, estou ancorado nele. Então, estou contente em Deus, satisfeito em Deus. Por isso, o cristão contente, ele transcende, sendo o contentamento cristão ultra circunstancial. Agora, há uma quarta lição sobre o contentamento cristão. O contentamento cristão é aprendido, nos altos e baixos da vida. Amados, isso a gente precisa entender melhor. O contentamento cristão é aprendido nos altos e baixos da vida. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Perceba uma coisa. O contentamento não é algo, contentamento cristão, digo, não é algo que a gente encontra numa busca mística em oração. A oração faz parte do processo. Mas o contentamento cristão é uma arte espiritual que vai sendo exercitada. E à medida que você vai exercendo esta arte, ou melhor, que Deus vai colocando você em exercício para que você pratique esta arte, você vai amadurecendo nesta arte com o propósito de que você esteja contente nele. Note que este texto aqui é um testemunho pessoal de Paulo. Eu aprendi. Eu pergunto. Em oração, em súplica, lançando toda a ansiedade no Senhor. Ele diz, olha, eu finalmente aprendi. Não é chegar à perfeição, tá? Não é chegar à perfeição. Não. Até porque nessa mesma carta o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 12 do capítulo 3, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então, ele não alcançou a perfeição, não. Mas ele aprendeu a arte do contentamento. E esta arte, escute só, esta arte ela é exercida quando nós somos expostos tanto à adversidade como à prosperidade, aos altos e baixos. Esta arte aqui espiritual, ou esta disciplina, se você assim quiser chamá-la,
a arte do contentamento, a disciplina do contentamento cristão, ela não é aprendida por você apenas nas adversidades, também, mas na prosperidade. Não apenas na prosperidade, mas na adversidade. É necessário que sejamos expostos às duas coisas, a adversidade e a prosperidade. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Isso me faz lembrar lá do que está na sabedoria bíblica, né? Se você for, por exemplo, para o livro de Provérbios 30, período de Agur, não é? Você tem os ditados de Agur. Aí aqui, eu acho muito interessante isso, irmãos. Versículo 7, Provérbios 30, versículo 7. Duas coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do Senhor. Então Agur diz assim, olha, eu quero equilíbrio na minha vida, eu não quero nem pobreza nem riqueza, porque se eu ficar rico, ele sabia do perigo de se esquecer do Senhor. Ficar pobre, ele diz aqui, eu posso desonrar o teu nome fazendo aquilo que é contrário ao teu mandamento, roubando, por exemplo. Não quero isso para a minha vida. O apóstolo Paulo, um pouco avançado, diz, eu posso tudo. Eu posso tanto viver em prosperidade, como eu posso viver em adversidade. Você está preparado para a adversidade? Agora, você está preparado para a prosperidade? Eu estava estudando esse texto hoje à luz de Calvino, João Calvino, e no seu comentário, João Calvino diz uma coisa interessante. Ele diz o seguinte, na prosperidade, a mente ensoberbece, ou pode se ensoberbecer. E na adversidade ela é ferida, ela é golpeada. Então é difícil lidar com essas duas situações, é muito difícil. Quando você chega a um ponto de prosperidade ou numa zona de conforto, você, sabe, pode pecar contra o Senhor, dizendo quem é o Senhor? Se achando autossuficiente, se achando dono de tudo, sem precisar do Senhor. Temos muito cuidado com a prosperidade, irmãos. Precisamos ter cuidado com a adversidade também. Porque a adversidade pode nos levar a certas loucuras. A gente pode cometer certos devaneios. A gente pode tresloucar na vida, né? A adversidade às vezes é tão intensa que a gente não suporta às vezes. De modo que podemos nos deixar levar para situações onde a honra do Senhor será totalmente manchada. O que dizer da prosperidade? Amados, é difícil. É difícil. O apóstolo Paulo diz que pode. Ele tanto sabe estar numa situação como sabe estar na outra. Ele conseguiu se adaptar nas duas situações. Para ele tanto faz. Eu estava meditando hoje pela manhã no Tozer. Eu gosto muito de ler o A.W. Tozer. Ele faz parte dos meus devocionais. Eu me deparei com uma informação bem interessante quando o Tozer fala de John Wesley. John Wesley foi o grande avivalista, metodista. E aí ele toca nesse ponto da prosperidade, irmãos. É interessante porque notou-se
E quem notou isso foi o próprio John Wesley, né, no movimento metodista. Quando o movimento metodista começou a se organizar, o movimento começou a prosperar. E John Wesley viu isso não com bons olhos, mas com uma grande suspeita. Isto porque o que era que acontecia? Essas são palavras de John Wesley. John Wesley diz assim: o povo se convertia. Quando o povo se convertia, o povo se organizava. Formava-se uma sociedade. Então os membros se aliançavam numa sociedade, começavam bem na doutrina. Então, a partir da doutrina, desabrochava-se uma ética de vida. A partir dessa ética de vida, eles começavam a trabalhar e começavam a prosperar. Veja, eles começavam a prosperar. Quando eles começavam a prosperar, diz John Wesley, eles começavam a declinar, porque a riqueza estava levando membros metodistas ao esquecer Deus, deixar de lado Deus. E aí John Wesley teve que fazer alguma coisa, disse: meu Deus do céu, o que é que eu faço? Porque esse era um caminho certo, não era um caminho errado. Os membros se convertiam, se organizavam, começavam a ser doutrinados, havia uma ética de vida, começavam a prosperar através do trabalho. Só que o problema era que quando eles chegavam na prosperidade, numa vida digna, digamos assim, eles declinavam. Eles não sabiam lidar com a prosperidade. E aí John Wesley disse: olha, só tem uma forma de vocês ficarem firmes. Eu não tenho como evitar a prosperidade de vocês. Isso não é ilegal. Isso é legal. Vocês devem ser prósperos. Mas quando vocês prosperarem, vocês devem repartir. Vocês não devem tomar para si. O problema é a avareza de vocês. Vocês estão caindo num pecado da avareza. Então vocês têm que começar a repartir. Isso começou a acontecer no movimento metodista, em alguns grupos, começou a dar certo. O próprio John Wesley começou a dar exemplo. E ele já vivia assim. Tanto é que John Wesley, quando morre, ele praticou isso e levou isso tão a sério que quando John Wesley, o pai do metodismo, desse movimento aí, esse grande avivalista, quando ele morre sem ter dinheiro nem para sua sepultura. Segundo alguns biógrafos, nem um testamento, ele não tem nenhum testamento para deixar. Poucas libras. Ele morre com poucas libras, equivalente a $130 na época. Não tinha muita coisa, não. Então ele morre assim, pobre. Porque a prosperidade estava sendo um desafio, não somente para os metodistas, mas era um desafio também para Wesley. O Wesley, a cada dia, tentava se desapegar mais das coisas materiais, tentando viver uma vida peregrina mesmo. Então precisamos ter muito cuidado com a prosperidade, porque, como diz Calvino, ela costuma ensoberbecer a mente. A adversidade, ela fere, ela deprime. Então, quando não é uma coisa, é a outra. Irmãos, como nós precisamos orar e pedir a Deus equilíbrio, né? Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque a gente não sabe viver direito na adversidade, irmãos. A gente não sabe lidar com a adversidade. Mas aí, quando vem a prosperidade, a gente também não sabe lidar direito com a prosperidade. Senhor, tenha misericórdia. Aí eu pergunto, você sabe mesmo... Ou melhor, você pode dizer o que disse o apóstolo Paulo? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Será que você pode dizer isso aqui? Responda para você. Agora, amados, nós temos uma quinta e última lição que esse texto nos apresenta sobre o contentamento. O contentamento cristão tem Cristo como seu segredo. Qual é o segredo do contentamento cristão? O próprio Cristo. Vejam o que diz o apóstolo Paulo no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece.
tudo posso todas as coisas naquele que me fortalece. O fortalecer aqui, o verbo no texto grego está no particípio presente, indicando assim que em todo o tempo o Senhor estava fortalecendo o apóstolo Paulo para que ele não esmurecesse, para que ele não desfalecesse, para que ele não viesse a ser derrotado em meio a essas situações oscilantes da vida. E Paulo chega a dizer, olha, eu posso tudo. Agora, por que eu posso tudo? Por causa daquele que me fortalece. Quem é aquele que fortalece Paulo? Cristo. Cristo é o combustível do apóstolo Paulo, aquele que gera a combustão espiritual no apóstolo Paulo. É aquele que dá graça ao apóstolo Paulo. É aquele que dá capacidade ao apóstolo Paulo para que Paulo possa dizer, tudo posso. Agora escute uma coisa, o tudo aqui não é tudo dentro dos limites do que ele pode. Não é, eu posso todas as coisas, no sentido de que eu posso fazer tudo, não. Tudo posso naquele que me fortalece deve ser interpretado dentro do seu contexto. Sendo mais claro, eu posso passar necessidade, eu posso ter fartura, eu posso tudo. Eu posso essa totalidade aqui, eu posso ter a diversidade, eu posso ter prosperidade, eu posso tudo. É sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É sobre isso que ele está falando. Você pode tudo naquele que lhe fortalece. Cristo fortalece você de modo que você pode tudo. Será que você pode despencar financeiramente hoje, sem virar a cabeça? Será que você está preparado para a adversidade? Será que você está preparado também para um momento de elevação? Você está preparado para... Às vezes, irmãos, o Senhor não permite que muitos de seus filhos não cheguem lá em cima porque se afastam, se desviam, se corrompem. Você está preparado? Nestes tempos, e nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, a adversidade é uma realidade muito mais certa do que a prosperidade, né? Você está preparado para a adversidade? Cristo é tudo em você? E é aqui que está o ponto, irmãos. É aqui que está o ponto. Nós só estamos preparados para todas as coisas e só podemos todas as coisas se Cristo for tudo em nós. Porque quando Cristo é tudo em nós, quando Ele é aquele que nos fortalece, traduzindo as palavras do apóstolo Paulo, quando Cristo é tudo que temos, aí a nossa lista de ambições, ela muda. A nossa lista muda. A nossa lista não é mais quem dera aquele emprego. Você não fica mais diante do mar do quem dera, ou do rio quem dera. Quando Cristo é o seu segredo, quando Cristo é o seu fundamento, quando Cristo é o seu alicerce, quando Cristo é a sua vida, quando Cristo é a nossa rocha, então a gente não fica mais às margens, lançando um olhar de angústia às margens do rio quem dera. Mas a gente fica às margens do rio chamado Água Viva, Cristo Jesus. E aí a gente não fica quem dera, quem dera, quem dera, quem dera. Não, a gente fica contemplando o rio de água viva. Justificação pela fé, salvação pela graça, regeneração, santificação, imputação da justiça de Cristo. Amados, uma eleição incondicional, soberania graciosa de Deus. A gente se depara com tudo que já é nosso, com tudo que Cristo conquistou por nós na cruz.
e não ficamos mais no quem dera, porque já temos tudo. Já temos tão grande salvação em Cristo Jesus. É por isso que a angústia do apóstolo Paulo aqui em Filipenses não é a angústia de morrer, mas a angústia dele, logo no início do texto, é: eu não sei se eu desejo partir para a glória ou se eu desejo ficar com os irmãos. Não sei o que é melhor. Aí Paulo diz assim: mas eu acredito que o melhor é ficar ainda um pouco mais com os irmãos. Eu sei que estar com Cristo é infinitamente melhor, mas por amor aos irmãos eu preciso ficar. É bom que eu fique. Não é Paulo que está numa encruzilhada, é a morte que está numa encruzilhada. Veja como tudo muda. Somente Cristo pode nos colocar nesse patamar de vida. Não que sejamos melhores ou nos tornemos melhores do que os outros. Somos pecadores. Mas, amados, quando Cristo é o nosso fundamento, a nossa rocha, a nossa fortaleza e aquele que nos fortalece, não tem como a gente viver de maneira medíocre. A gente não vive na média mais, a gente vive acima da mediocridade. A gente tem que viver acima da mediocridade. Não mais lamentando os desapontamentos da vida ou a circunstância, a conjuntura presente que é ameaçadora, lamentando: oh meu Deus, não. Mas olhando para Cristo, dizendo: Senhor, Tu és tudo que eu tenho. Embora minha alma se entristeça, embora o meu corpo desfaleça, embora eu sinta dor, embora o dinheiro falte, embora a situação fique complicada na minha casa, mas Tu és o meu tesouro. E veja, sabe qual é o problema? É que com relação a estas coisas, estou olhando para o horário aqui porque a gente só tem pouco tempo de live. Com relação a estas coisas, essas coisas citadas e que estão no rio de quem dera, elas podem ser levadas e arrastadas da nossa vida. Agora ninguém pode tirar Cristo de nós. Ninguém pode tirar Cristo de nós. Vamos lá, para a gente finalizar. Você caiu em pecado. Isso é horrível, certo? Mas Cristo é maior do que o teu pecado. Onde abundou a graça, superabundou a graça de... Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Veja. Ninguém pode tirar Cristo de você. Você é traído. Alguém lhe traiu. Sei lá, um amigo, seu cônjuge, na pior das hipóteses. Foi traído. O seu amigo chamado Jesus nunca vai trair você e ninguém pode tirá-lo de você. Seus amigos lhe abandonaram, todos lhe deixaram. O amigo Jesus nunca vai se afastar de você. Você não conquistou os seus sonhos pessoais, mas em Cristo você conquistou aquilo que o homem perdeu lá quando pecou. A salvação eterna, a vida eterna. Você já a tem em Cristo Jesus. Ninguém pode levar a sua alegria, porque a sua alegria é Cristo. Ninguém pode arrancá-lo de você. É por esta razão que o apóstolo Paulo diz: meus irmãos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dizer isso? Você quer dizer isso? Você quer viver isso? Você quer experimentar isso? Eu quero. Eu quero que isso seja uma realidade na minha vida. Eu quero dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero, no momento da adversidade, quando ela bater a porta da minha casa, dizer: eu posso enfrentar você, a adversidade, porque Cristo me fortalece. Ele é tudo que eu tenho. E quando vier a prosperidade, a bonança,
Eu quero olhar para a prosperidade na cara dela e dizer: eu não confio em você, eu não dependo de você, porque eu tenho um Cristo que é maior do que você. Você, prosperidade, comparada a Cristo, é bijuteria. Cristo é o meu tesouro. Você quer viver isso? Eu quero viver isso. Neste momento eu quero orar com você para nós encerrarmos este momento de reflexão na palavra do Senhor. E em seguida a gente se despede e cada um ou cada família termina o seu dia, o dia de hoje, na santa paz de Cristo Jesus. Pai bendito e amado, muito obrigado por essa palavra que alcançou o nosso coração. Continue falando conosco por meio das Escrituras Sagradas. Nós sabemos que não havendo profecia o povo se corrompe. Por isso, Senhor, nunca deixe faltar este pão espiritual que alimenta nossa alma, que é a nossa sustância, que nos deixa firmes, Senhor, na caminhada, em meio às adversidades e em meio às prosperidades da vida. Por favor, Senhor, cuida do teu povo, continue nos abençoando. Que tua forte mão, que a tua destra poderosa esteja repousando sobre as nossas casas. É assim que nós oramos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Faltam 2 minutos para essa live acabar. Que Deus abençoe a todos. Bom tê-los por aqui. Nós temos aqui 50 pessoas, basicamente, ligadas, conectadas. Deus abençoe. Lembrando que a mensagem está disponível, tá certo? Vai ficar no Instagram. É 24 horas, né? Um dia fica no Instagram, no Stories da igreja. Mas vai ficar gravada e está gravada no Facebook, como também no YouTube. Então você pode ter acesso a essa palavra, tá certo? Que Deus nos abençoe. Lembrando que domingo nós estaremos juntos, tá certo? Novamente estaremos juntos. Estarei com os irmãos. Então nos preparemos para o dia do Senhor. Deus abençoe cada um que está passando. Amém, amém, meus irmãos. Amém, irmã Terezinha, que Deus abençoe. Davi, Wander. Nádia, Josineide, Josafá, Diácono Josafá, que Deus te abençoe. Deus abençoe os irmãos. Faltam 20 segundos para acabar aqui a live. Joabe, que Deus abençoe. Irmãos queridos e amados,
Meus irmãos, como de praxe, nós estamos iniciando a nossa live fazendo o teste, tá certo? Para ver a qualidade da imagem, para ver também se o áudio tá legal. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer um teste. Ao mesmo tempo, a gente vai fazer a nossa primeira parte do culto. Pedidos de